Fala pessoal, tudo bem? É bom ter você em mais um vídeo do Foco na Black Friday e hoje eu trouxe uma convidada super especial, a Carol Livoles, coordenadora do Desk 360, que vai falar com a gente sobre experiência do cliente. Então, Carol, fica à vontade para falar para todo mundo que está assistindo para a gente sobre experiência do cliente. Como primeira pergunta, claro, Carol, todo mundo fala em experiência do cliente e a gente sabe que tem diversos clichês e eu queria ouvir de você. O que é experiência para o cliente? Bom, Marco, primeiro eu quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui, de poder falar de um assunto tão importante, um assunto que realmente é um clichê, é um assunto que todo mundo ouve falar, mas não sabe exatamente como fazer ou como funciona, ou acha que é um pouquinho mais simples do que parece. Com certeza. Né? Realmente a experiência do cliente é um assunto que está muito em alta, que todo mundo tem falado bastante, justamente porque é algo que muda o cenário de uma empresa. Então, o que é a experiência do cliente? É justamente fazer com que o cliente ele se sinta à vontade, com que ele tenha uma experiência, algo que ele sinta-se parte daquilo. Ele se sente realmente parte para construir algo, independente do que você venda, do que você faz. Experiência do cliente realmente é algo que faz com que você tenha progresso, com que você tenha resultados e com que o seu cliente saiba que também ele é uma pessoa que é ouvida pela sua empresa. É importante dizer que vai além da satisfação do cliente. Com certeza. A experiência ela se constrói no fluxo que o cliente percorre desde o pré-venda até o pós-venda. É muito mais do que as pessoas imaginam. Exatamente. Esse processo de experiência do cliente. Exatamente. Independente de quando ele começa, ele já começa com o cliente desde que ele chega na ferramenta até a hora que ele pode ter uma ferramenta ou que ele compra. Então toda a parte, todo o ciclo do cliente é visto como uma experiência. Então a gente pode afirmar que a experiência do cliente ela exige 100% de planejamento. Com certeza. Com certeza. É importante você saber ouvir o seu cliente, o que ele realmente precisa, o que ele realmente por que ele compra o seu produto, o seu serviço, né? Por que ele precisa daquilo, qual que é por exemplo, o exemplo que eu sempre falo muito para a equipe ninguém deixa de pagar a internet em casa, justamente porque é algo que gera muito valor para aquela pessoa. Então, quando você vai vender alguma coisa ou vender um serviço, você tem que entender exatamente o porquê a pessoa precisa daquilo. Então, acho que é um ponto bem crucial para começar. Certo. Agora é uma pergunta difícil. E como que eu faço a experiência do cliente? A experiência do cliente é algo bem assim, que a gente depende muito do seu cenário, do seu negócio. Uma forma de começar a experiência do cliente é ouvir o cliente. Então, realmente entender o que esse cliente precisa, o que ele realmente quer com o seu cenário, né, com a sua empresa, com o seu negócio e o que ele pode contribuir também. Porque às vezes a gente pensa que o cliente precisa de algo que é baseado no nosso contexto, no nosso dia a dia. E na verdade, quando a gente aplica uma pesquisa, ouve melhor esses clientes, a gente descobre coisas que a gente nem imaginava. Então, o que eu aconselho é sempre ouvir os clientes. Então, independente do que você vende, do que você faz, é importante você entender em que momento a sua empresa se encontra, em que momento no meu caso, né, a ferramenta se encontra, pra gente ir se moldando, né, e se adaptando tanto ao mercado, tanto aos clientes quanto aos concorrentes. É uma coisa que eu já tinha falado em outros vídeos, até na experiência do cliente, olha para o seu cliente, escuta seu cliente, ouve o seu cliente, chega junto do seu cliente, porque é ele que vai determinar todas as ações que você vai fazer. E, Carol, falando sobre Black Friday, como que eu faço a cultura de uma empresa se voltar para a experiência do cliente? A gente sabe que pós-experiência do cliente, a gente torna os clientes advogados da nossa marca. Então eles vendem por nós mesmos e isso é muito importante, isso acho que é o objetivo e o sonho de qualquer marca. Como que eu dissemino uma cultura de experiência de cliente dentro da minha equipe, dentro da minha empresa, pensando em termos de Black Friday? Marco, esse é um contexto muito falado ultimamente e é assim um desafio, né? A cultura não só voltada para Black Friday, mas aproveitando a Black Friday para que todo mundo consiga começar a se adaptar para isso, para ter mais resultados, a cultura ela começa na empresa como um todo. Então é ideal, independente da equipe que você tenha, que todo mundo passe por uma imersão. Eu vou falar do meu exemplo, né, até para citar.
Hoje a gente trabalha num novo modelo de negócio em que nós temos os squads de desenvolvedores, então as pessoas que programam realmente, que faz com que o produto seja evoluído, né? A gente tem lá o X que está preocupado onde vai estar o botão, onde realmente vai melhorar essa experiência para a pessoa que vai usar. Nós temos o PO e o atendimento com o Customer Success, ele faz parte dessa estrutura. Então é uma estrutura que todo mundo que entra precisa se adequar, precisa entender que nós brincamos que a gente não acha nada, né? Então quem acha realmente é o cliente. Sim. Então isso é muito importante, a gente parar de colocar a nossa visão, né, e ouvir o cliente para que isso aconteça. Então, perfeito. Hoje nós funcionamos, o que eu posso dar dica e indicar para todo mundo realmente, é que você traga essa cultura, e a cultura ela não vira do dia para a noite, né, Marco? É uma cultura que a gente tem que aos pouquinhos ir trazendo ela. É construída. É construída. E aí é importante que seja colaborativa. Tanto o cliente, o que o cliente fala, quanto as pessoas, ouvir também as pessoas da sua equipe, né? Eu como coordenadora hoje posso falar isso, que quando a gente foi mudar a estrutura, foi a primeira coisa que nós fizemos. Foi trazer a galera, explicar para a galera como seria, fazer uma imersão. A gente tem uma imersão hoje que a gente afunila, né? O que é o desk, o que é o mercado, o que é a experiência do cliente. Todo mundo faz um curso também de Customer Success, que é para ser realmente cada vez mais disseminado. É importante que a equipe acredite na estrutura, que não tenha só a questão do resultado e que sim, pense que é uma estrutura para dar resultado, mas que o caminho para ouvir o cliente e pensar lá na frente é completamente diferente quando a gente readequa tudo isso. Com certeza. Acho que eu respondi sua pergunta, né? Perfeitamente. Então, tá bom. A Carol citou o exemplo aqui de uma estrutura de uma empresa de tecnologia, mas só a gente trazendo um pouquinho para uma loja virtual. Hoje, com certeza, você deve ter uma equipe ou você pode ser sozinho, mas o que você deve fazer em relação a isso? É criar uma cultura. Todo mundo que entra na sua empresa, que entra na sua loja, que entra para a sua equipe, deve estar focado no sucesso do cliente e na experiência que ele vai percorrer desde quando ele for atraído para estar na sua loja até depois que ele realizar a compra. É como a gente citou antes, um cliente fidelizado, um cliente satisfeito, que teve uma ótima experiência, é um cliente advogado da sua marca. Exatamente. Além de contribuir para que a sua marca evolua, para que a sua empresa venda mais. Com certeza. Né? E eu acho que falando mais no mundo de loja virtual realmente, né, de e-commerce, o que eu percebo muito, nossos maiores clientes do Desk são lojistas, né? A gente percebe bastante que todas as mudanças que os clientes trazem para a gente na própria ferramenta são mudanças que os clientes deles pedem. É uma cultura que ela foi disseminada realmente por conta de vários fatores que aconteceram no mercado e também eu acho que é muito importante a gente ressaltar o benchmark, né? Com certeza. Então tá todo mundo bem de olho nos concorrentes e não só nos concorrentes, né? Estão de olho no que está acontecendo. Não vamos copiar os concorrentes, pelo amor de Deus. Mas é olhar para a concorrência e fazer melhor. Exatamente. Esse é o segredo. O benchmark vai além de você olhar e fazer o que a concorrência está fazendo, mas o segredo é você olhar e fazer além, ir além, fazer melhor para conseguir o seu espaço único, com certeza. Com certeza. Acho que é importante relatar também a questão da humanização, né? A experiência do cliente, hoje a gente vê muitas empresas, muitos cenários que o resultado, é óbvio que é algo que guia uma empresa para qualquer patamar, com né? certeza. Só que é muito importante a gente olhar para o lado humano da coisa. Tanto dentro, e eu acho que vem muito de dentro para fora, eu acredito muito nisso, né? Então a gente tem que ali sempre moldar no lado humano de qualquer situação para que a gente possa levar isso para os nossos clientes. Porque quando a gente leva para os clientes, com certeza é o reflexo do que acontece dentro. Né? Então acho que isso é muito importante para continuar. Perfeito. A experiência do cliente ela tem um patamar muito elevado quando ele não se sente perto de uma máquina, quando ele se sente falando com pessoas que também são consumidores. Exatamente. Então pessoas também que se colocam no lugar dele, que entendem, que ouvem. Então é muito importante essa questão da humanização, foi perfeita essa colocação. E, Carol, quais são algumas dicas legais para... Acho que no decorrer do vídeo já vieram várias dicas, mas quais outras dicas você acha que é interessante para lojistas ou futuros lojistas prestarem atenção e proporcionarem uma boa experiência para o cliente deles? Bom, agora eu vou aproveitar para fazer, defender realmente uma questão que eu acredito muito, é algo pessoal, mas é algo que eu acho que transforma, eu acredito muito na transformação através de conhecimento. Então, assim, o que eu fiz, né? Como que eu tô fazendo o meu processo de experiência do cliente e o que eu indico para que vocês façam também. Gente, hoje tem muita coisa disponível, tanto na internet,
né? Quanto livros, coisas assim que realmente trazem muito conhecimento pra gente. O que é importante? Aplicar. Então, acredito que a parte prática é algo que ela valida o que você estuda. É importante, hoje eu ouço muito podcast, que me ajudou bastante, então até indico alguns, aproveito até para indicar alguns podcasts, Café Brasil, também o Superlogic Experience, também que traz bastante coisa voltada à experiência do cliente. Então, a gente tem vários hoje podcasts que realmente traz pra gente coisas pra gente aplicar no nosso cenário. Outra coisa que eu também sempre indico, além disso, traz a sua equipe para perto, para que eles deem ideia para você. Então, se eles derem as ideias, vocês conseguem construir uma cultura colaborativa em que vocês conseguem trazer isso cada vez mais forte para os clientes. E ouçam muito os clientes de vocês. Isso é importante, eu falei isso no vídeo praticamente todo, mas é o lado, assim, é o coração, né? Talvez seja a dica de ouro, né? É a dica de ouro, exatamente. É onde nasce, né? Pra gente conseguir realmente disseminar em seguida. E é importante que vocês façam com que tanto os clientes quanto a equipe eles façam parte de todo o processo. Acho que essas são as principais dicas. E mais só para acrescentar, hoje nós temos ícones no mercado, que são realmente as pessoas que estão aí realmente muito fortemente na experiência do cliente. Então nós temos o Nubank, né? O Nubank faz isso muito bem. Então existem vários cases do Nubank que eles olham muito para comportamento realmente. Netflix também é um outro ícone, então acho que é bacana olhar para esses caras, não pra gente ser igual, é o que você disse, né? Não pra gente ser igual a eles, mas pra que a gente realmente olhe o que eles estão fazendo, como que eles olham, exatamente, como que eles olham, né? O que que eles fazem? E um outro ponto, Marco, que é uma coisa que a gente começou a construir agora, é olhar comportamento. Então, como que o cliente, por exemplo, no meu caso, ferramenta, né? Como que ele se comporta? No caso de um lojista, o que esse cliente, que a Carol, por exemplo, compra mais na minha loja? Para que eu possa oferecer para a Carol o que ela gosta, para que eu possa contar as novidades para a Carol, ou peça para ela participar de coisas que eu estou pensando em lançar, porque eu sei mais ou menos o perfil dela. Eu sei como funciona. E isso, por mais que possa ser feito através de ferramenta, isso passa para o cliente uma sensação de humanização. Então é uma ferramenta que vai lá e traz o perfil do cliente, o comportamento dele, mas ele vai se sentir humanizado, ele vai achar que alguém está pensando nele. E na verdade está pensando. Porque a gente sabe que a demanda é tão grande que não dá para você colocar uma equipe pensando cliente por cliente. Mas traçar o comportamento, traçar o perfil vai deixar ele mais próximo, mais humanizado, mais seguro, vai fidelizar ele com maior segurança na sua loja, com certeza. E realmente são dicas bem válidas, necessárias. Essa questão de dados é algo que realmente, assim, às vezes a gente está até comprando alguma coisa, a gente não entende como que a empresa, não só além do marketing, né? Mas como a gente está evoluindo dentro de uma ferramenta. Quando a gente recebe um e-mail, por exemplo, a gente faz muito teste em ferramentas, né? Até para entender comportamento melhor. E quando a gente olha, a gente recebe um e-mail bem parecido com o que a gente estava fazendo ou que a gente não conseguiu fazer. Então, hoje existem vários lugares que eles metrificam, eles medem exatamente o que o seu cliente está precisando, exatamente o que ele está precisando fazer. Então você consegue combater isso ou até melhorar essa experiência dele. Então é muito importante observar, metrificar. Até para você, a questão da métrica é importante para que você saiba da onde eu saí, quais eram os meus principais problemas, minhas principais dores, para que eu possa seguir isso consequentemente, até para trazer para os novos clientes uma nova experiência. E também para quebrar os paradigmas. Eu acho que o meu cliente tem esse comportamento, mas se você observar as métricas, não é. Meu cliente faz isso enquanto eu achava que ele fazia aquilo. Isso é muito válido para você fazer diversas tomadas de decisão, fazer melhorias. E é completamente válido, né? Exatamente. E falando agora um pouquinho do Desk, né? A gente tem hoje a ferramenta de gestão de atendimento, né? Então eu vou aproveitar para falar um pouquinho, Marco, que é uma ferramenta realmente que ela faz a gestão de um atendimento. É algo que o cara ele vai usar no dia a dia dele, no processo da empresa dele. Então, gerir um atendimento de forma geral é algo que é muito sério. Então, por isso que a gente trata com muita seriedade essa questão de métrica, de comportamento, de realmente mergulhar e entender o que o nosso cliente precisa. Sim, e ele sente a vantagem de construir a ferramenta junto com ela. Sim, só pegando o gancho, por que é importante você ter uma ferramenta de gestão de atendimento como Desk? Porque a experiência do usuário é baseada nas métricas que você obtém do seu atendimento, da onde você mantém contato com o seu cliente.
não só da visualização do comportamento, mas também do atendimento que pessoas fazem com seus clientes. Então, por isso que é muito importante falar sobre uma ferramenta de gestão de atendimento. E acrescentando assim um ponto, é que hoje, quando a gente está numa empresa, né, a gente vai fazer atendimento com os nossos clientes, eles entram em contato por vários lugares. Sim. Então, a vantagem principal do Desk é que ele consegue centralizar todo o atendimento. Te traz as métricas, né? Faz com que você faça um atendimento muito mais próximo do cliente e também faz com que você acompanhe a sua equipe. Ou se no caso for só você na sua empresa, você consegue também avaliar o seu próprio desempenho e melhorar. É desempenhar para empenhar, né, Marco? Então acho que a gente consegue agregar bastante com uma ferramenta que otimiza tempo. Muito conteúdo, muita coisa boa. É claro que a gente poderia passar aqui o dia inteiro falando sobre a experiência do cliente. A gente promete trazer a Carol mais vezes para falar sobre a experiência do cliente, que é um assunto que eu tenho certeza que interessa você, lojista. Na verdade, não só interessa, como você precisa ter conhecimento. Carol, eu queria agradecer muito essa participação nesse programa que foca na Black Friday. Eu tenho certeza que foi muito importante para os nossos lojistas acompanharem, escutarem o que você tem para falar. Carol é uma referência no assunto e foi um prazer ter você aqui. E quer falar alguma coisa? Gente, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez e assim, desejar que todo mundo tenha uma ótima Black Friday, que realmente vocês consigam, assim, realizar os propósitos de vocês com muita experiência de cliente e realmente que vocês, assim, assistam os programas, né? Vou fazer um merchan agora, né, Marco? Opa, com certeza! Assistam os programas e também, assim, contem com a gente realmente pro que precisarem e é isso, gente, vão com tudo, que com certeza vai dar certo. E aqui agora no final do vídeo, aqui embaixo também eu vou deixar o contato, o e-mail da Carol, que se você quiser tirar alguma dúvida ou tirar alguma dúvida comigo, nós respondemos pessoalmente, não são máquinas que respondem, tá? É a gente. Claro, nós somos nós mesmos. Então se você tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida ou dar alguma sugestão, é só falar com a gente e agradecer e falar mais uma vez, eu te vejo no próximo vídeo com mais dicas de sucesso, que eu tenho certeza que essa Black Friday vai ser pra arrebentar mesmo, beleza? Um grande abraço e a gente se vê lá!